O avião está com falha total, falha elétrica sem combustível. Eu não tenho seu sinal no radar. Está perdido. Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Qual sua atitude agora? 2933, posição Lamia. A Companhia Aérea Lamia foi fundada em 16 de agosto de 2010 e era comandada pelo economista e empresário venezuelano Ricardo Albacete. Antes de trabalhar no ramo de transporte aéreo, Ricardo já atuava com suas empresas nos setores metalúrgicos e petrolíferos. Ele também já tinha respondido um processo na Corte Suprema da Venezuela por uma suposta fraude com uso de mandato falso e apropriação indébita. Após alguns problemas administrativos da Lamia, a empresa foi reestruturada e passou a operar pelo nome de Linha Aérea Margarita. E eles fizeram isso de uma maneira que permitiu manter os mesmos logotipos e distintivos internacionais da antiga empresa. Acrescentaram ainda voos para várias cidades do mundo, inclusive Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos. A empresa reestruturada recomeçou as atividades oferecendo os preços muito abaixo da concorrência, valores até 40% mais baratos. Ela rapidamente se especializou em transportar equipes de futebol por todo o continente americano. No dia 28 de novembro de 2016, o time brasileiro da Associação Chapecoense de Futebol viajava para o jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. O trajeto foi feito em 2 etapas. Um voo comercial pela companhia aérea boliviana BOA, partindo de Guarulhos às 3h15 da tarde, horário de Brasília, e chegando a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, 3 horas depois. O trecho final, até Medellín, na Colômbia, seria realizado em um voo fretado pela Lamia. Numa entrevista dada a um jornal espanhol depois do acidente, foi compartilhado que Ricardo tinha o registro da Lamia não só na Venezuela, como também na Bolívia, mas ele negou a informação de que ele era acionista ou empregado da Lamia boliviana e que eles, a Lamia venezuelana, arrendava aeronaves para a Lamia Bolívia. Contudo, os registros eram verdadeiros e a Lamia Bolívia ainda tinha um sócio chamado Miguel Quiroga, que no caso era o piloto responsável pelo voo que transportava o time brasileiro. No dia 26 de dezembro de 2016, 28 dias depois do acidente, a Aerocivil, Unidade Administrativa Especial da Aeronáutica Civil da Colômbia, apresentou um relatório preliminar. A aeronave sofreu falta total de combustível. Ela ficou tão destruída que os danos indicaram que não houve possibilidade mínima de sobrevivência para a maioria dos ocupantes. A Autoridade Aeronáutica da Colômbia concluiu o relatório final em 16 de agosto de 2017, mas apenas no dia 27 de abril de 2018, a Agência de Aviação Civil da Colômbia divulgou as informações. Os relatórios mostravam alguns fatos como, segundo o fabricante da aeronave, a autonomia de voo era de 2.965 km e a distância a ser percorrida era de 2.975 km, ou seja, 10 km a mais. Para percorrer a rota entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín em segurança, seriam necessários no mínimo 11.600 litros de combustível, mas o tanque da aeronave comportava apenas 9.300 litros. Uma escala para reabastecimento da aeronave seria obrigatória. Outra situação era que 40 minutos antes do acidente, a luz de emergência da cabine referente ao combustível já havia sido acendida. A tripulação, nesse momento, deveria ter informado a situação à torre de controle e realizado um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, que no caso seria o de Bogotá, a apenas 142 km de distância, o que seria suficiente para um pouso seguro. Contudo, a declaração de situação de emergência foi informada somente próximo ao aeroporto destino, a apenas 3 minutos e 15 segundos antes do acidente. Os relatórios acrescentaram que a empresa Lamia não estava atuando dentro das políticas internacionais e que voava regularmente com níveis muito baixos de combustível. A Aeronáutica Civil colombiana reforçou que o relatório final não se destinou a apontar culpados para que fossem punidos, mas apenas esclarecer as circunstâncias do acidente. Apesar de toda a comunicação da aeronave e da torre de controle ter sido feita em espanhol, vocês ouviram agora uma transcrição em português, produzida pelo Arquivo Mistério, da conversa entre a aeronave e a torre de controle, gravada pela base terrestre. Solicito prioridade para aproximação por causa do problema com combustível. Está solicitando prioridade para pouso por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok. Vou te dar os vetores para proceder à localização e efetuar a aproximação em 7 minutos. Informe o rumo. 179.
Mantenha o rumo e espere para iniciar a descida. Ok, tô mantendo o rumo. Certo. Lima Mike 2933, solicita permissão para aproximação. Tem um avião abaixo de você que está tentando aproximação. E além disso, a pista está passando por revisão. Quanto tempo tem para permanecer no ar? Tenho emergência de combustível, por isso estou pedindo urgente autorização para pouso. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933, pode efetuar uma curva para a direita para iniciar a descida. Você tem trânsito apenas 1 milha abaixo de você. Preciso da incorporação do navegador. Capitão, preciso que você reduza sua altitude. Você tem que virar para a direita para iniciar a descida. Negativo, senhorita. Já estamos realizando a descida e já estamos no localizador. O avião está com falha total, falha elétrica sem combustível. A pista está livre e operável, mas está com chuva. Os bombeiros já foram acionados. Vetores, senhorita. Eu preciso de vetores na pista. Eu não tenho seu sinal no radar. Está perdido. Qual o seu rumo? Estamos indo no 360. 360. Vire à esquerda 010. Siga para a cabeceira do Rio Negro, 1 milha à sua frente. Rumo 350. Você está a 0,1 milha da cabeceira do Rio Negro. Eu não tenho sua altitude. 9 mil pés, senhorita. Precisamos de vetores. Vetores! Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Qual sua altitude agora? 2933. Posição. Lamia. Em 2020, Ricardo Albacete culpou a controladora de voo no aeroporto de Rio Negro, na Colômbia, Yanette Molina. Ele disse que ela deu preferência a uma outra aeronave, mesmo após a tripulação da Lamia ter pedido prioridade para aterrissagem. Infelizmente, a tripulação não insistiu com o controle aéreo e não declarou emergência de antemão. Seguiu fazendo minutos de espera. Um outro avião também tinha pedido prioridade, mas não era emergência. O piloto sabia a altura da aeronave, mas não sabia onde estava em relação à pista. O que ele fez? Procurou a pista, mas não tinha mais potência. A controladora de voo Yanette Molina que procurou eles. Ele reconhece que a aeronave tinha pouco combustível no momento do acidente, mas, segundo ele, a autonomia era suficiente para cumprir a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. Apesar disso, o empresário avalia que a tripulação não cumpria exatamente com as regras de aviação, uma vez que não houve uma margem de segurança para enfrentar situações de emergência. Tinha pouco combustível. Infelizmente, eles não seguiam as regras. Os tripulantes foram audaciosos. Nesse dia, eles agiram como idiotas. Mas esse avião, quando estava a 16 mil pés de altitude, poderia chegar, passar por cima da pista e dar uma volta de reconhecimento de voo. Infelizmente, a senhora Yanette Molina mandou eles para as montanhas. A situação financeira da Lamia também estava numa condição bem difícil. Muitos de seus funcionários estavam com seus salários atrasados. A AON, a empresa responsável pela cobertura das indenizações às famílias dos mortos no acidente, se recusou a pagar as apólices sob a alegação de que a aeronave não cumpriu os requisitos mínimos de protocolos e que decisões humanas divergentes das diretrizes culminaram no acidente. Das 77 pessoas que estavam a bordo, apenas 6 sobreviveram. As famílias que perderam seus entes não desistiram e ainda lutam por justiça.